Hoje nós vamos começar a falar sobre a década de 1940. Na década de 1940, eu vou contar para vocês até 1945. O restante da década eu vou deixar para a próxima vez. Então, no início da nossa década de 1940, dois acontecimentos importantíssimos em São Joaquim da Barra. O primeiro deles, São Joaquim, vocês prestem bem atenção, São Joaquim naquela época, até 1943, o ensino em São Joaquim da Barra terminava no primário, não tinha curso ginasial. Aqueles que, como eu, meu irmão e outras pessoas, queriam estudar além do curso primário, tinham que estudar fora. Eu e meu irmão Agostinho, por exemplo, fomos estudar no Champanhar, em Franca. Tinha uns que iam estudar em Uberaba, outros iam estudar em Batatais, como internos, na escola dos irmãos Marista, em Franca, e na escola dos Claretianos, lá em Batatais. E tinha muitos alunos de São Joaquim que iam estudar em Orlândia, porque em Orlândia, desde 1930, já havia ginásio lá. O ginásio cujo diretor era um grande professor, um professor emérito, o professor Geraldo Rodrigues. Desde 1930, ele tinha curso ginasial lá, de maneira que os alunos daqui de São Joaquim, muitos iam estudar lá. Mas, então, em 1943, aparece em São Joaquim a primeira escola para ginasianos, a Escola de Comércio São José. Ela foi fundada no dia 10 de maio de 1943. Pelo professor José Alves Ferreira, que era um professor que estudou lá em Orlândia, se formou, um sujeito que dedicou a vida toda dele para o ensino. Ele era de Garapava, ele veio para São Joaquim porque casou com uma jovem joaquinense, muito bonita, a Ivani de Sá Macedo, que era filho do Deodoro de Sá Macedo, que foi aquele que fundou o primeiro jornal em São Joaquim da Barra. Então, José Alves Ferreira veio para São Joaquim, e nessa época, nos 5 primeiros anos da década de 40, o Brasil ainda estava sob a ditadura do Getúlio Vargas. O nosso prefeito, que vinha desde 1938, era o Roberto Rezende Junqueira. Como vocês sabem, era a ditadura, ele não foi eleito, ele foi indicado. Ele seria posteriormente, mais 2 vezes, prefeito de São Joaquim eleito, mas nessa ocasião, de 38 a 45, ele era um prefeito nomeado. E, felizmente, foi um ótimo prefeito. Então, a nossa escola de comércio, que eu estava falando sobre ela, quem ajudou muito na sua criação foi o prefeito, Roberto Rezende Junqueira. Ele reuniu uma turma de joaquinenses, 14 joaquinenses, cada um doou R$2.000 e passaram a ser sócios fundadores da escola. Eles não receberam, eram sócios, mas não receberam nada em troca. Na verdade, eles colocaram esse dinheiro no Banespa, no Banco do Estado, para que a escola começasse a funcionar. E ela começa a funcionar em 1943, não aqui onde ela está agora, começa lá no prédio da Sociedade Italiana, em frente à antiga cadeia. Logo depois ela veio aqui para esse prédio onde ela está até hoje.
Isso em 1943, ela prepara os seus alunos para admissão. Em 1944, ela faz o curso de admissão. E como eu estava estudando em São Paulo, e era um jovem universitário, e havia déficit de professor, então não sei porquê, não lembro qual a razão, o professor José Alves pediu que eu o auxiliasse no exame dos alunos. Então, em 1944, eu participei quase que do início da fundação da Escola de Comércio São José. Dessa turma, que eu sei que estão vivos, é o Lúcio de Oliveira Faleiros, que está falando para vocês, a Terezinha Lopes Puga, casada com o nosso querido ex-prefeito Lair Loverandeien, e a Miriam Marteleto, casada com Dercy Guaitoli, que eu lembro dessa turma inicial que restou de 1943, são esses três. De maneira, então, que a gente, voltando ao passado, a gente tem muita coisa para contar sobre a Escola de Comércio. E o interessante é que os alunos da Escola de Comércio, nem eles sabiam direito que eles estavam cursando um curso de auxiliar de comércio que tinha o mesmo valor de ginásio, e depois, dali, isso até 1947, quando eles formaram, e depois em 1950 sairia da Escola de Comércio a primeira, em 1950, a primeira turma de alunos colegiais. De maneira que vocês veem que essa escola é de muita importância. Uma grande quantidade de funcionários do antigo Banespa, hoje atual Santander, grande parte dos alunos da Escola de Comércio prestaram concurso e são ex-funcionários do Banespa. Eu vou contar 2 casos apenas para vocês verem a importância da escola. Um deles, quem me conta esse caso, é o Mauro Neal Boldrin. Ele foi um dos primeiros alunos da nossa escola. Então ele conta que ele foi para São Paulo fazer um curso, lá em São Paulo, numa companhia estrangeira. Ele é muito entendido no negócio de automóveis e tal, e ele passou com brilhantismo. E na hora dele ser contratado, o moço disse assim: mas o senhor precisa ter um diploma escolar. Ele falou assim: olha, o único diploma que eu tenho é do grupo lá de São Joaquim da Barra. Oh, mas eu tenho também um da Escola de Comércio. Nossa Senhora, esse diploma para você vai resolver o problema. Então vocês veem como o ensino, que naquela época estava começando, posso dizer, como ele era importante. Um outro fato que eu gosto de relatar da Escola de Comércio é do Mauro Colombini. O Mauro Colombini me conta que quando ele foi para São Paulo, que ele foi trabalhar em São Paulo, então ele foi lá num banco, ele foi se inscrever, depois, mais tarde, ele tornou-se funcionário do Banespa, prestou concurso, passou, ele se aposentou lá no Banespa, mas nessa vez que ele foi para São Paulo, ele foi num banco. A hora que ele chegou no banco, o moço que foi entrevistado falou assim: deixa eu ver o seu diploma. Então estava lá, Escola de Comércio São José. Ele falou assim: não precisa nem fazer entrevista. Essa turma que vem da Escola de Comércio são sempre pessoas confiáveis e de bom preparo de estudante. Vocês veem, por exemplo, uma escola como a nossa. De maneira que esse foi o grande aparecimento da década de 40. O segundo foi o Roberto Rezende Junqueira. Os nossos quintais já não tinham mais cisternas, porque em 1925, nós já dissemos, foi montado aqui um sistema de água encanada.
mas existiam as fossas. Eu lembro, no meu tempo de moço, 1940, lá em casa, por exemplo, o vaso sanitário era que eles chamavam a privada patente, que a gente fazia as necessidades, dava descarga, mas as fezes não iam para o esgoto, elas iam para fossas. E lá em casa tinha uma fossa onde as fezes iam. Então, em 1943, o Roberto Rezende Junqueira fez com que a nossa cidade tomasse um impulso muito grande. Foi melhorado o encanamento da água e uma rede de esgoto. O engenheiro responsável, um trabalho muito bem feito, Dr. Moacir Meireles Bastos, ele fez um trabalho muito bem feito. E o interessante, vocês veem como as coisas são diferentes. Hoje, quando se faz um empreendimento pelo município, pelo estado, sempre a obra é triplicada. Mas naquele tempo as coisas eram diferentes. O Roberto pediu um dinheiro emprestado para um capitalista de Batatais, e as obras que o doutor Moacir fez ficaram aquém daquela que ele pediu emprestada. Coisa diferente das coisas de hoje. Então sobrou um pouquinho de dinheiro, 50 contos de réis, e com esses 50 contos de réis ele começou outra parte importante, que é o calçamento de São Joaquim da Barra. Então, em 1943, no regime do Roberto Rezende Junqueira, São Joaquim, na parte de educação, ganhava a Escola de Comércio São José e um sistema de água exemplar e também um sistema de esgoto, que foram 2 melhoramentos extraordinários. Na próxima segunda-feira, nós contaremos mais casos sobre essa década de 40. Nós estávamos falando sobre a década de 40. Então nós citamos 2 coisas importantes, e vai ter muito mais. Foi uma década muito importante. Nós vimos que surgiu a Escola de Comércio São José, foi o primeiro curso ginasial organizado de São Joaquim da Barra. E nós vimos também que em 1943 São Joaquim teve um progresso muito grande. Acabaram-se as fossas nos quintais em São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra agora tinha uma rede de água e esgoto ótima, que durante muito tempo ela vem aqui nos abastecendo. De maneira que foram 2 coisas importantes. E mais ainda, na década de 40, surgiram 2 organizações aqui, primeiro, a Baixada, Associação Atlético Jaquinense. Ela foi fundada dia 13 de fevereiro de 1942, década de 40. E ao mesmo tempo também surgia o nosso São Joaquim Tênis Clube. 2 clubes que até hoje eles funcionam aqui em São Joaquim da Barra e nos orgulham muito, sabendo que ainda tem o Espigão, que existe desde 1920. Então nós vemos que a década de 40 nos trouxe esses dois clubes importantes, que foram a Baixada e o Tênis Clube. E mais ainda, na década de 40, o Brasil e São Joaquim da Barra volta na democracia. Em 1945, acaba a ditadura do Getúlio Vargas. Então, nós começamos nesse final da década de 40 com uma satisfação muito grande. E o que aconteceu de importante foi que nós tivemos
primeira eleição direta para prefeito. As outras eleições antigas, a gente votava nos vereadores, e os vereadores é que escolhiam o prefeito. Mas depois, quando nós entramos em 1945, então a escolha do prefeito, a escolha era feita diretamente, um voto direto. Concorreram para essa eleição o doutor José Ribeiro Fortes, o nosso saudoso Tobias, Cabo Tobias, e o Adolfo Alfeu Ferreira. Quem venceu a eleição foi o Adolfo Alfeu Ferreira. De maneira que São Joaquim começa, então, no final da década de 40, respirando democracia. E mais do que isso, São Joaquim, em 1947, ele consegue um sonho que ele tinha há muito tempo. Foi quando foi instalado em São Joaquim o ginásio estadual. O ginásio estadual foi instalado em 1947. Eu lembro da sua primeira formatura. Formaram, eu guardo até os nomes, dos 5 joaquinenses que formaram na 4ª série ginasial daquela época. O João Leni Reis Alves, o Bibiu Flora, o Fernandes Vidal, Juarez Távora Fernandes Vidal, um dos Calil e mais um outro que eu não me esqueci o nome agora. Então formaram esses 5. Foi então a primeira turma do ginásio de São Joaquim da Barra. Nós então terminamos essa década de 40 com essas grandes realizações. Vamos recordar, então, Baixada, Tênis Clube, a nossa primeira eleição, que foi eleito Adolfo Alfeu Ferreira. Acabamos com as fossas nos quintais e também tivemos o aparecimento, logo no começo, da Escola de Comércio São José. De maneira que em 1940 nós tivemos essas grandes realizações que vocês não conheceram. Nem o Zé Renato, que está aqui do meu lado, conheceu, porque ele é mais ou menos de 1960. E nós estamos aqui em 1940. Mas o Lúcio, naquele tempo, já era um jovem de mais ou menos 20 anos. E vou dizer para você, um jovem, naquela época, em 1945, eu me formei para farmácia, com 21 anos. Vim para São Joaquim, comecei a trabalhar com o papai. Eu era, naquela época, o único universitário em São Joaquim da Barra. Vocês veem como é que a minha situação não era muito fraca, não. As menininhas, elas ficavam sempre assim ao redor, né? Universitário, filho do Jerônimo Garcia Faleiro, mais ou menos, não era um jovem feio, menina, de maneira que 1940 foi a época que eu voltei definitivamente para São Joaquim da Barra, em 1945. E vai aqui mais um pouco da nossa história, do nosso querido São Joaquim da Barra. Nós estamos na década de 1940, 1950, e vamos pegar uma metade de 1960. Nós vamos de 1940 até 1965. Eu vou contar para vocês que são jovens, pelo que eu estou vendo aqui no Face, vocês que são jovens estudantes, como era a nossa educação nessa década de 40, 50, que foi uma década importante. São Joaquim começa a tornar-se uma cidade de estudantes, uma cidade diferente.
Então, até 1940, nós tínhamos, como eu já disse, nós tínhamos apenas grupo escolar. Depois de 1940 e 1942, então aparece a Escola de Comércio São José e começa, então, com os ginasianos da auxiliares de comércio, então que eles cursavam o ginásio, depois então do primário, e em 1947 então começaram a formar os técnicos em contabilidade. Isso foi uma grande novidade para São Joaquim. Mas mais do que isso, o povo de São Joaquim, a escola de comércio, embora não fosse cara, ela era paga. Mas a turma dos joaquinenses, o que eles sonhavam mesmo era do ginásio, porque o ginásio era totalmente de graça. E em 1945 foi fundado o nosso ginásio, ele começou a funcionar em 1947, e aí então começa a aparecer em São Joaquim essa mocidade de estudantes. Naquela época, 1950, época que começaram a aparecer professores extraordinários, porque com o ginásio estadual começaram a aparecer professores que eram formados em faculdade. Era a Dona Maria Conceição Couto Rosa, professora de francês, a filha do Leonel Mafudi, professora de inglês, tinha professora de... professor Ivo Vanucci, professor de português, Márcio Della Corte, grande professor de matemática, Creso Filecchio, grande professor de história. Então esses professores e muitos outros, se eu for citar aqui, eu fico a noite inteira falando sobre esses professores. Então esses professores vieram para São Joaquim e deram para São Joaquim uma nova motivação. Eu acredito que muitos pais de vocês, provavelmente até a avós de vocês, vão lembrar desses professores que foram tão importantes em São Joaquim da Barra. E junto ainda aparecia um grande professor, o professor Paulo Crisógono de Castro, que eu vou contar um pouquinho da história dele na quinta-feira, porque está ligado ao esporte. Mas hoje nós vamos falar apenas da educação. Então foram esses professores que, além de lecionar no ginásio, o ginásio, ele, como eu disse, ele começou em 1947. Em 1951, formou a primeira turma da escola normal. Eu não sei se vocês lembram a música do Nércio Gonçalves que disse: mas a normalista linda não pode casar ainda, só depois que se formar. A voz é horrível, mas tinha até uma música para as normalistas. Essas normalistas enfeitaram São Joaquim. São Joaquim começou a vir uma porção de moças, elas tinham um uniforme diferente. Então, começou a surgir em São Joaquim uma mocidade de estudantes. Em 1951, formou a primeira turma de normalistas em São Joaquim. A minha querida irmã Maria de Lourdes Faleiros, ela formou em 1951 nessa primeira turma. Como ela era a primeira colocada, ela ganhou de prêmio, já saindo da escola, já ganhou de prêmio uma escola para lecionar lá em Nuporanga. De maneira que são coisas daquele tempo. Aí, logo depois, então, veio da escola normal, ela veio, então, a escola do colegial. O colegial, naquele tempo, era dividia em científico e clássico. Científico é a turma que gostava de matemática. Clássico é a turma que não gostava de matemática. Então, por clássico, eles iam ser advogados, iam estudar psicologia, essas coisas que não entrava muito matemática. No científico, então, ia a turma que ia formar para médico, ia formar para engenheiro, e ia formar para matemática. Então, de maneira que
Aí vocês veem como é que São Joaquim, naquele tempo, em 1945, eu me formei. Para vocês verem como era diferente São Joaquim. Eu era o único universitário em São Joaquim, em 1945. Hoje nós temos centenas de universitários. Tem gente estudando faculdade para todo lado. De maneira que vocês veem a diferença. Em 1952, quando formou a primeira turma do curso científico, tinha só 3 alunos. O doutor Vanderlei, que infelizmente já morreu, o Nivaldo de Matos, que já morreu também, tem um que está vivo, que é o Fagundes, o Álvaro Fagundes. O Álvaro Fagundes, além de fazer o científico, ele fez o normal. Ele acabou sendo diretor, delegado do ensino aqui em São Joaquim da Barra. Para vocês verem, em 1952 existia no ginásio, existiam 180 alunos no ginásio. No colegial, vocês veem hoje o nosso colegial está cheio de alunos. Em 1950 só tinha 9 alunos no colegial. Na escola normal, que hoje já não existe mais, não sei porquê, era uma escola muito importante, que formavam as nossas queridas professoras primárias e brilhantes professoras que durante muito tempo, enriqueceram a educação em nossa cidade, de maneira que vocês veem como as coisas iam evoluindo. Então nós passamos da escola de comércio para o ginásio, para o colégio. Em 1960, graças ao professor Lázaro de Oliveira, aparece aqui em São Joaquim a escola artesanal. A escola artesanal, ela é uma escola completamente diferente. E os alunos, parece que ela acolhia os alunos mais pobres, aqueles que não pensavam, eles lá na escola artesanal tinha trabalhos manuais, tinha economia doméstica, tinha trabalho, ou eles aprendiam trabalho de carpintaria, de oficina, etc. e tal. Era uma escola diferente. Inclusive, ela oferecia até almoço, etc. e tal. Era uma escola maravilhosa. Essa escola, eu acabei, quando eu me aposentei nela. Eu lecionei lá de 1968 até 1990. Durante muitos anos, ela foi a minha escola do coração, assim como também foi a escola de comércio. De maneira que, em 1960, apareceu a escola industrial, a escola artesanal. Depois, aí as coisas foram mudando. Hoje vocês veem, já não existe mais a escola de comércio. Passou a existir, então, a FEANCOC, que continuou. O nosso ginásio e colégio aumentou demais. Naqueles tempos só tinha um. A escola industrial, a escola artesanal do professor Lázaro de Oliveira, nosso grande professor, ela passou a ser escola industrial Pedro Badran. Nós devemos essa escola ao trabalho do professor Lázaro, ao trabalho político do Dr. José Ribeiro Fortes e a auxílio econômico da família Badran. Hoje, essa escola que passou de artesanal para a escola industrial e hoje é a escola técnica Pedro Badran. E ela está continuando oferecendo cursos maravilhosos para a turma que vai se colocar no comércio, vai se colocar na vida. De maneira que essa é a nossa história, que foi desde 1940, como foi crescendo a nossa história da educação até 1965.